Olá, crianças, tudo bem? A professora Andréia voltou hoje para nós iniciarmos nossa aula de matemática e hoje nós vamos falar de um assunto que vocês conhecem muito bem. Vocês lembram que lá na educação infantil vocês aprenderam sobre as figuras geométricas? Prof, eu não lembro muito bem. Então vamos relembrar um pouquinho. Olha só. Lá quando vocês eram menorzinhos na educação infantil, vocês aprenderam sobre as figuras geométricas, que essa forma aqui é a forma de um triângulo, que essa outra forma aqui é a forma de um círculo, que essa outra forma aqui é a forma de um quadrado e que essa forma aqui, que tem os lados, diferentes, tá vendo? É a forma de um retângulo. Lembraram? Pois é. Essas formas que a gente chama de figuras geométricas, elas têm mais uma palavra que agora vocês vão aprender que vai acrescentar no nome dela. O nome delas são figuras geométricas planas. Prof. Andréia, o que quer dizer figuras geométricas planas? Quer dizer que elas têm apenas um lado. Estão vendo? Ela tem a gente chama de face. Ela tem essa face aqui, o círculo tem essa aqui, o quadrado tem essa aqui e o retângulo tem essa aqui. Se a gente recortar ela, a gente vai ver que ela tem uma superfície plana. Quer dizer que ela não tem lados, né? Para que a gente possa deixar talvez ela em pé, a gente não consegue fazer isso. Aí vem o melhor. Das figuras geométricas planas surgiram outras figuras geométricas, que daí não se chamavam mais figuras geométricas, se chamavam de sólidos geométricos. Tiraram a palavrinha, né, de figuras e colocaram a palavrinha sólidos, prof, sólidos. Pensa um pouquinho, sólido. Sólido é uma coisa que a gente consegue pegar, é algo consistente, é alguma coisa que tem massa, que tem algo que a gente consegue deixar em pé, que a gente consegue ver todos os lados, tanto de cima quanto de baixo, a gente pode virar. Vou mostrar para vocês. Um dos sólidos geométricos bem conhecidos, vou trocar agora a plaquinha. Um dos sólidos geométricos bem conhecidos de vocês é o cubo. Sim, o cubo. O cubo nada mais é do que vários quadrados, várias figuras geométricas de quadrados, todos os lados têm forma geométrica de quadrado, não tem? Pois é, ele tem lados que são quadrados, mas que formam um cubo. Eu consigo pegar, eu consigo deixar no chão, eu consigo virar ele. Vocês lembram? Alguns de vocês devem ter em casa aquele bloco mágico. O bloco mágico, ele tem a forma de um cubo. O cubo, ele tem 6 lados. Ele tem o lado de cima, 1, lado de baixo, 2, esse lado aqui, 3, o outro lado, 4, o da frente, 5 e o de trás, 6. Então, a gente já sabe que o cubo tem 6 lados, 6 quadrados, né? Então, olha que legal que a gente está aprendendo. Então, quer dizer que se eu pegar 6 figuras geométricas na forma de um quadrado, eu formo um cubo. Você consegue formar um cubo sim. A gente vai colando, até porque elas têm o quê? Todos os lados são iguais, são do mesmo tamanho. Os quadrados têm os lados do mesmo tamanho. E aí a gente forma o cubo. Prof, você falou que o bloco mágico tem a forma de um cubo, mas também o dado tem. Exatamente. O dado que você joga nos jogos e que você deve ter em casa também tem a forma de um cubo. Sim, se você parar para ver, cada lado do dado tem o quê? Tem números diferentes. Então, esses lados a gente chama de faces.
Olha o nosso rosto, é uma face, certo? Esse lado é de um jeito, esse lado é de outro jeito, certo? Agora olha para a Prof. Andréia. O dado, sim, o dado também tem lados com o quê? Com números diferentes, mas todos eles têm a mesma o quê? Forma, que é a forma de um quadrado. O cubo, o nome disso é cubo, e ele se chama assim exatamente por isso, por ter 6 lados, por ter todas as formas dele serem, todos os lados, formas de quadrados, tá? E que essas faces aqui a gente consegue formar vários objetos que a gente tem em casa. Com a forma de um cubo, você vai ver que em casa vocês vão ter várias coisas para encontrar, que vocês vão dizer, nossa, olha a forma de um cubo. Legal, né? Além do sólido geométrico chamado cubo, a gente tem um outro sólido geométrico que se chama bloco retangular. O bloco retangular vem da figura geométrica retângulo. Ah, prof, agora eu já sei. Se o cubo tem seis lados iguais, então o bloco retangular também deve ter algo parecido. Exatamente. Só que tem que cuidar, sabe por quê? Porque o bloco retangular, o retângulo, a nossa figura geométrica retângulo, ela é o quê? Ela não tem os lados iguais, né? O lado de cima e o lado de baixo têm o mesmo tamanho, mas as laterais têm tamanhos menores. Por exemplo, em casa, o que a gente tem que parece um bloco retangular? Lembrando que o bloco retangular é um sólido geométrico e que o sólido geométrico é algo que a gente consegue pegar, é algo consistente, que a gente consegue pegar na mão, que a gente consegue ver todos os lados, todas as faces. Bom, prof, se o retângulo é dessa forma aqui, que você mostrou, em casa eu tenho algo sim que é parecido com um retângulo, que é um sólido geométrico e que é um bloco retangular. Será que você tem? Tem sim, quer ver? Antes de dormir, você faz o que na escova os dentes? Então, a caixinha do creme dental, ela tem a forma de um bloco retangular. Se você pegar a caixinha do creme dental, você vai ver. Se você olhar a parte da frente, ela tem a forma de um retângulo, certo? As laterais também. O que torna ela diferente? A parte da lateral, que é um quadrado. Entenderam? Deixa eu mostrar mais uma coisa. Olha essa caixinha aqui. Será que ela se parece com um cubo? Ou com um bloco retangular? Ó, olha bem. É uma caixinha de fósforo. Dependendo da caixinha de fósforo que você pegar, ela é um bloco retangular também, ó. Ela tem esse lado, que a gente diz face, ela tem esse lado, ela tem esse e ela tem esse. Por isso que quando eu coloco ela assim, ela para em pé, certo? Ela fica paradinha. Consigo deixar ela em pé também assim? Agora, se eu pegasse uma figura geométrica, recortasse ela, como ela é plana, e colocasse ela em pé, ela ia conseguir parar em pé? Não, porque ela é plana, ela não tem lados. Só quem tem lados são os sólidos geométricos. Prof, mas por que tu tá ensinando isso tudo? Porque isso tudo é muito importante para as atividades que vêm agora. Pois é. Vamos começar com as figuras geométricas, então. Com as figuras geométricas, triângulo, o retângulo, o círculo e o quadrado, você vai inventar um super desenho com essas figuras. Olha que bacana! Sim, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que há muitos pintores que fizeram lindos quadros com as figuras geométricas? Um deles se chama Romero Brito.
procurem ali, procura lá as imagens dos quadros do Romero Brito para vocês verem. Eles trabalham fantasticamente e muitas das suas obras você vai reconhecer as figuras geométricas e ele usa para fazer os seus quadros. Existem muitos outros, e aí eu vou deixar para vocês algumas figuras lá na atividade para vocês verem algumas figuras também de outros pintores que também utilizaram as figuras geométricas para fazerem seus quadros. E agora vai ser a vez de vocês. Vocês vão virar pintores. Vocês vão inventar o desenho de vocês, mas tem que usar criatividade, certo? Outra coisa, olha só. Os sólidos geométricos que nós aprendemos já também tem um desafio. O desafio é uma das atividades que tem no nosso livro de matemática. Lá vai falar um pouquinho do cubo e vai falar um pouquinho do bloco retangular, tá? Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que lembrar a forma de um cubo e vão ter que lembrar a forma de um bloco retangular. E aí vem a parte legal. Vocês vão procurar pela casa objetos que tenham essas formas. E aí eu já dei algumas dicas. Se você prestou atenção no vídeo que a prof falou, eu já dei algumas dicas. Eu vou mostrar mais uma coisa bem interessante, que tem tanto a forma de um bloco retangular quanto a forma de um cubo. Muitos de vocês têm um Lego em casa, não tem? As pecinhas do Lego têm formas de bloco retangular e tem formas de cubo. Olha só, a prof pegou emprestada essas aqui, que são da sobrinha da prof. Olha que legal. Essa aqui tem a forma do quê? De um cubo. Olha os lados, ó. Os lados, eles têm os mesmos tamanhos, ó, mesmo tamanho. Todos eles. Isso aqui tem a forma de um cubo. A prof tem também, deixa eu pegar rapidinho. A outra pecinha do Lego que tem a forma do quê? Quero ver se você sabe. A forma de um bloco retangular. Ó, essa parte aqui, essa face, né, que a gente diz, o lado, esse lado aqui, essa superfície aqui, ela tem o quê? Ela é diferente, ela é menor. Essa parte aqui, ela é maior. Ó, bloco retangular, cubo. Nossa, prof, não é que as pecinhas do Lego também têm forma de... Existem muitas coisas. Se você sair pela casa procurando, você vai ver que muitos dos objetos que você tem em casa têm formas ou de bloco retangular ou de cubo. E aí fica agora o desafio. Agora é com vocês. Até a próxima!